Quando a gente fala em moedas, Forex, temos que falar de curva de juros, principalmente a curva dos juros americanos. Pedir o like de vocês e começar, então, o nosso resumo semanal Forex. Como foi o mercado essa semana e o que esperar para a próxima. Começando, então, eu quero mostrar aqui para você o que aconteceu após a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária Americano, que decidiu por uma queda de juros. A gente vê, olha só, a curva na época é a vermelha, a linha vermelha, tá? E hoje, a azul clara. Então, teve uma redução de juros por lá. A gente vê que a curva, na parte curta dela, então, vamos pegar essa parte aqui, vou colocar em amarelo. Até aí, 1 ano, 2 anos, vou pegar 1 ano. O que você observa? Que os juros caíram. A precificação dos títulos. Porém, na parte longa, apesar da queda que houve, os juros, os rendimentos dos treasuries subiram. Né? A gente teve, portanto, uma inclinação positiva na curva. Ela estava assim e já começou a inclinar para cima. Isso vai mexer com as moedas. Por quê? Porque a remuneração em dólar aumenta. O dólar se torna mais atrativo. Nas últimas semanas, o que a gente viu? O dólar se valorizando em relação aos seus pares mais operados, né? Mais importantes. Yen, euro, libra. Então, o fundamento do nosso resumo semanal, da nossa análise, parte daqui. Bom, e por que essa curva de juros na parte longa subiu, ao invés de cair, mesmo com o início do ciclo de baixa? Motivo número um, a economia americana está forte. Aí vem a pergunta, será que vai cortar muita taxa? Ou vai ser menos do que o mercado estava precificando antes? Economia forte. Não dá para dar uma derrubada, né, um corte exagerado. Vai ser mais comedido, pode apostar. E isso fez preço no mercado Forex. Eu vou colocar aqui um segundo motivo. Vamos ter a eleição nos Estados Unidos no dia 5, semana que vem, que é na terça, se não me engano. Bom, eleição, meu amigo, traz o quê? Eleição traz incerteza. Quem vai ganhar? Qual é o plano de governo do novo presidente dos Estados Unidos? E isso vai ser importante para o Forex semana que vem. Minha percepção foi que o mercado começou a colocar, ou pelo menos precificar, a chance do Trump ganhar. Eu estou falando que ele vai ganhar, nem que ele não vai, nem para quem eu espero que ganhe. Tá? Mas o mercado está considerando que Trump tem mais chance. E a parte da política dele, política econômica, caracterizada por duas coisas. Redução de impostos. Redução de imposto é uma decisão, né, de uma política fiscal expansionista. Por quê? Porque vai sobrar mais dinheiro para os consumidores gastarem, aquece a economia, que já está aquecida. Isso pode trazer mais pressão de preço. Bom, se traz mais pressão de preço, os juros sobem. Mais um motivo, tá? Então, como ela é fiscal expansionista, setinha para cima em relação a juros.
realmente os juros aí há 5 anos, 10 anos, se deslocam, o dólar fortalece, tá? Esse é o Trump Trade, que tem sido comentado nos sites internacionais. E dois, o que o Trump também quer fazer? Ele quer fazer uma política comercial protecionista. Bom, se aumento de tarifas, aumenta custo dos produtos importados, aumenta custo também de produção dos Estados Unidos, né? Pelos insumos mais caros e também dos bens que vão ser serviços, bens que vão ser vendidos diretamente. A importação fica mais cara. Com isso, o que ocorre? Ocorre que faz pressão também na inflação. Então, o Trump, pelo menos assim, está analisando aí vistas, né? Que esse Trump trade, que é a chance de vitória de Trump, possa fazer pressão de inflação e aí juros para cima nos Estados Unidos, dólar valorizando, tá? Então, a conclusão aqui do Trump trade é USD valorizando, juros longos subindo. Beleza, vamos ver os gráficos então. Isso começou, tá, lá na decisão do FONC, e também aí houve alguns depoimentos, né, de dúvidas sobre como é que seriam as próximas quedas. Não foi aquela animação toda que o mercado estava esperando, precificando. Nos últimos dias, a gente teve, nas últimas 2 semanas, tivemos uma movimentação aí, que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Vamos ver isso aí nos preços. Então, analisando o euro sobre o dólar, gráfico diário, em contexto do que a gente explicou há pouco. Euro e USD, desde setembro, que foi lá a decisão do FONC, apesar da baixa dos juros, do Fed Funds, que seria a Selic deles, as taxas longas subiram, o dólar valorizou. O que aconteceu com o euro em relação ao dólar? Depreciou e caiu direto, diretão, canalzinho estreito de baixa. Comentamos nos outros resumos que ficou sobrevendido, é verdade, mas em nenhum momento engatilhou uma compra, tá? Nenhum momento. Bom, e agora, nesses últimos dias, essa última semana, a gente teve uma leve correção. Então, 5 dias, está aqui a última semana. Foi uma semana, em geral, caracterizada por uma realização do Trump Trade e também uma, uma realização do movimento devido aí ao aumento de juros, né? Foi uma queda muito forte, a gente lateralizou. Minha visão, então, uma semana de alívio, marcada por uma leve melhora, uma leve alta do euro, mas que hoje já está piorando de novo, saiu o payroll, apontando para baixo. O payroll, isso é importante, tá? O payroll, ele sai abaixo do esperado, o que deprecia o dólar, né?
Quer dizer, o dólar cai em relação às outras moedas. Porém, o pessoal só olha o payroll, vocês têm que olhar mais coisas. O payroll, ele é divulgado dentro de um relatório, que é o relatório da situação do trabalho, aonde tem outros números, como, por exemplo, o ganho médio por hora trabalhada. E esse número, ele veio acima do esperado. Força para o dólar. Por que força para o dólar? Se o custo com o pessoal, com a folha de trabalho está aumentando, isso é inflacionário. Se é inflacionário, não pode cair os juros como o mercado esperava, ou vai cair menos os juros nos Estados Unidos, força para o dólar, tá? Então, isso veio, o ganho médio por hora trabalhado veio acima do esperado. Poxa, no trade ali você viu o dólar cair, né? Depois ele voltou, os juros dos 10 anos caíram, já vai ver. Mas deve ter aqueles robozinhos, né? O número veio abaixo, o cara nem pensa, vai lá e soca o dólar, né? Ou compra o euro, enfim. Depois o pessoal para e vai analisar o que aconteceu, tá bom? Tem a reação ao número e depois, que a reação ao número é muito ali do trade de curto prazo, né? A galera do scalp e tal. E depois tem realmente uma análise mais apurada. Então, foi uma semana de realização, mas que está terminando com um possível reinício da baixa. Poxa, o que esperar para o euro para frente? Olha, vai ser bem complicado, tá? A figura me aponta uma possibilidade de baixa, porém, semana que vem, temos alguns eventos bem importantes, tá? Eleição, não tem como não considerar, a eleição pode ser qualquer coisa, e também a decisão do FONC, que a gente está falando. O mercado está precificando aí que, poxa, de repente não é essa queda toda, vai ter ponto 25, quase que certo, para baixo, mas e para frente? Vai ter mais ponto 25? Quantos serão? Quantas quedas serão? Aonde que vai parar essa queda? Esse é o jogo da semana que vem, tá bom? Então, decisão de juros nos Estados Unidos pelo FONC, o FOMC, tá? É o cupom deles. Beleza? Então, aqui é o euro. Vamos ver esses juros que eu acabei de falar. O que aconteceu no dia de hoje? Na hora que sai o payroll e quando volta? E um pouco depois? Então, ó, saiu o payroll, o rendimento do Tesouro Americano de 10 anos, que é o Treasury de 10 anos, que agora, nesse minuto, está 4,341. Ele vem lá para baixo. E payroll veio baixo. Aí vende. Só que não. Teve aí a pressão de elevação de rendimentos das horas trabalhadas. Voltou tudo, subiu os juros e o dólar voltou a fortalecer. Trazendo para o intraday, tá? Ou seja, para o gráfico aqui de 15 minutos. O gráfico intraday, que a gente chamava antigamente, é o gráfico dentro do dia, né? Não é o gráfico diário. Então, do euro e o USD, a gente teve, então, ó, o payroll sai, olha a comemoração do payroll, por causa do número vindo mais para baixo. Ó, é o payroll, caiu, saiu baixo. Ah, e tal. Parece até a quadrilha de São João, né? Olha a chuva, o payroll é baixo. Só que não, é mentira. E depois, foguete para cima, e desmoronou para baixo, até passou o início. Do candle, né, de subida, tá? É isso aí que a gente explicou. Bom, e então os pontos. Olha, foi uma queda direta, tem pouca resistência para cima. Eu vou colocar um ponto importante. O 109,
1,09, 1,10 é onde está a M50, números, uma média que eu adoro, a poderosa. Durou bem nesse nível, né? Para baixo, o que que eu vejo? Número, para o euro, o suporte, 1,0770 e depois do 1,066, ok? Então, isso aí é a nossa análise do euro. A gente vai ver agora o dólar sobre ien japonês, basicamente é muito parecida a leitura. Tivemos uma subida nas semanas anteriores por conta de juros americanos, que já explicamos, e também alguma coisa ali do Japão em relação a estar baixando taxas, eles querem ver o exterior também. Então, no Ien, a gente teve uma semana sem muita novidade, viu? Uma semana aí bem estreita, uma breve parada né, da subida, 5 dias está aqui, uma breve parada. Os meus pontos não vai mudar muito, a gente vai ter uma análise rápida aqui do Ien. Vou manter o 155,20, né, 200, como uma resistência. O suporte mais próximo para mim, o 149,400. Para baixo, no gráfico diário, a gente tem o 141,600. Para cima, mais acima do 152,200, 162, fica de bola, 0,00. Esses aí são os pontos principais no gráfico diário para o Lien. Vamos ver o ouro agora. Olha, antes do ouro, aqui a Libra, jogo rápido, acho que teve coisas interessantes na Libra. A Libra, a gente teve mais alguma informação. Vamos ver aqui. A Libra, ela está perdendo um nível importante do 1,30, essa linha mais grossa, em azul, para uma resistência, né? Que virou um suporte, ele rompe, funciona como suporte, e agora valorizou bem a Libra, rompeu, testou, está querendo perder, né? Aí está brigando, perde ou não perde. Acho que é o ponto que a gente tem que estar olhando para a Libra, 130. E, além disso, a LTA, aqui em amarelo, que está em xeque. Tá? Então, vamos ver, ficar de olho essa semana, o que vai acontecer. Libra contra o dólar, Great Britain Pound, Great British Pound, sobre dólar americano. Se ela vai conseguir ganhar de volta a linha de tendência, tá? Vai ser bem importante isso. Agora sim, o ouro vem numa tendência de alta, que a gente, inclusive, que conseguiu ver bem. Essa tendência de alta está intacta, tá? Canalzinho lindo. E o que a gente viu na semana, vou fazer a semana, para trazer para baixo, foi uma realização, tá? Uma realização, principalmente porque no dia de ontem, que foi esse candle vermelho, no topo do canal, houve um movimento, o ouro, ele carrega um prêmio
de geopolítica. Se a gente comparar o ouro, o gold, com as taxas de juros reais nos Estados Unidos, o que implícita nos títulos, eles têm que ter uma relação inversa. Ou seja, quando... Calma aí, geopolítico e Trump trade, tá? É Trump, é Trump. Então é assim, ó, ouro. Guarde essa relação que é importante se você opera Forex ou ouro e os TIPS. São títulos indexados pela inflação, como se fosse o PCA deles. Beleza, está aqui. Bom, é o custo de carregamento do ouro, né? Se a taxa implícita aqui nesses títulos sobe, fica caro carregar o ouro. O ouro tende a cair. Quando a taxa dos TIPS cai, ou seja, menos taxa de juros, menos rendimento real, o ouro fica mais barato, carregar ele tende a subir. Então tem uma relação inversa. Só que nos últimos dias, nos últimos tempos, não tem tido essa relação. As taxas estão subindo, mas o ouro também está subindo. A gente viu que as moedas caíram, o euro caiu, o iene ficou lateral, mas caiu depois do encontro do FONC de setembro, mas o ouro não, subiu. Por quê? Na minha visão, está muito relacionado a prêmio geopolítico, decisão estratégica de bancos centrais, apesar de não terem comprado muito, tá? E está carregando esse prêmio, medo de inflação também. Só que agora, como essa relação não está acontecendo, no dia de ontem o ouro ficou caro, deu uma realização. Foi o que eu entendi, tá? Uma realização para em direção à sua correlação normal, tá? Como se o ouro, com esse prêmio que eu destaquei aqui, prêmio geopolítico, ele acabou ficando caro. Ele fugiu um pouquinho dessa relação histórica. Por isso, realizou no dia de ontem. E para a gente fechar, o petróleo. Bom, o petróleo teve uma semana em alta, recuperando da forte queda que houve. Ele abre segunda com gap de alta, ou com gap de baixa, porque os ataques de Israel ao Irã não atingiram os alvos, só atingiram alvos militares e não atingiram regiões produtoras. Foi geopolítica, tá? Produtoras de petróleo do Irã. Então, os ataques de Israel não afetaram a oferta de petróleo. E por isso o preço veio para baixo. Tá? Então, acho que o movimento principal foi esse fato que ocorreu no final de semana. E durante a semana, o petróleo recuperou. Tá? Então, esses ataques, deixando claro, digamos, decepcionaram quem estava comprado em petróleo. Né? Mas, enfim, a commodity está numa tendência de baixa, num canal largo. O vídeo vai ficar grandinho, mas ele está fazendo vários ativos.
para mim ainda de baixa, mas bem lateralizado, tá? Pontos importantes, 65,5, região entre 66,5, 65,5, regiões de suporte. Na verdade, é 66,80. Uma resistência no 73, para a gente arredondar, 73, e depois lá no 79. Tendência principal de baixa, ainda que não acelerada, tá? Canalzinho de baixa, tá? Porém, aqui, ó, movimentos bem largos, retrações grandes. Ok? E assim, então, encerramos a nossa revisão da semana de ativos internacionais. Até a próxima semana. Enquanto isso, acompanhe a gente diariamente no grupo Forex do Telegram gratuito. O link está no meu Instagram. Só você clicar lá e todo dia a gente fala de Forex.